o pesquisador dessa fundação de renome internacional, premiada internacionalmente, reconhecida de forma internacional, a Fiocruz, o Marco Krieger, está aqui com a gente. Marco, um abraço, bom dia, prazer falar com o senhor, um enorme prazer, aliás, falar com o senhor. Gente da saúde hoje em dia foi elevada à categoria que sempre mereceu, mas que nunca teve, tá? Desde médicos, enfermeiros, o cara que faz a limpeza de hospital, a pesquisadores, cientistas como o senhor. Agora está se dando valor a uma coisa chamada saúde, que sempre teve bilhões à sua disposição, mas que usou muito mal esses bilhões. E, infelizmente, por exemplo, a própria Fiocruz já sofreu com isso, com verba, com pesquisa. Pesquisar para quê? Pesquisar para isso aí. Quando aparecer um bicho que pode acabar com a humanidade, você ter como se defender desse bicho. Então, por isso é que tem pesquisa. Tá? Mas que no Brasil era considerada desnecessária até bem pouco tempo atrás. É um absurdo o que a gente fez com a saúde, não só no Brasil, no mundo inteiro. Esse é o grande detalhe. Enquanto entidades privadas tinham preocupação com pesquisa, vou citar um cara só, o Bill Gates, que doa metade da sua fortuna todo ano, e todo ano ele é o segundo ou o primeiro mais rico do mundo. Essa história que Deus ajuda quem ajuda os outros também não é brincadeira. Então o cara sempre foi ligadão em pesquisa, sempre gastou o dinheiro dele com pesquisa e ajudando os outros. Esse é o papel importante da pesquisa. Mas, Marco, uma coisa importante que me chamou a atenção ontem foi a divulgação na Inglaterra, que é a vacina de Oxford, que nós temos parceria em pesquisa, tecnologia, transferência de tecnologia e tal, não só recebendo a vacina, mas tendo participação na tecnologia e condições de fabricá-la no Brasil. Foi anunciado que provavelmente o Reino Unido aplique em massa a vacina, que é a mesma vacina que a Fiocruz está testando aqui, no primeiro trimestre do ano que vem. Eu sei que trabalhar em cima de expectativa é ruim, mas trabalhar em cima de informação não é. Agora são 10h44, tivemos um problema no áudio do José Luiz da Atena. Está com a gente aqui o Marco Krieger, da Fiocruz, como já apresentou o da Atena. Bom, acho que o da Atena... Voltou? Voltou. Vamos lá, Datenão. Não? Ainda não. O Marco Krieger está com a gente, né? Tá com a gente. Então, acho que o Datena estava conduzindo a pergunta para saber detalhes sobre esse anúncio que é animador para todos nós, né? Saber que em março é possível que a gente tenha já o início da vacinação. É isso mesmo? Bom dia para o senhor. Bom dia. Primeiro agradecer em nome da Fiocruz aí o convite, né, e poder estar aqui esclarecendo. Na verdade, nós estamos aí fazendo um esforço bastante grande, né, muitas equipes trabalhando em diferentes frentes, numa situação bastante complexa, né? Nós estamos ainda finalizando os estudos clínicos de todas as vacinas. A vacina de Oxford foi a primeira que entrou na fase clínica 3, que tem um grande número de voluntários, então a expectativa é que seja a primeira também a confirmar os dados preliminares que já são bastante alvisareiros, né, do começo desses estudos. Então a gente está esperando aí no próximo mês, talvez esse mês já esse resultado. Ao mesmo tempo que termina a pesquisa clínica, nós estamos avançando na produção e a Fiocruz vai começar a produzir já no finalzinho desse ano, começo do ano que vem. Nossa expectativa é produzir mais de 200 milhões de doses durante o ano. E também estamos já de forma contínua, desde o final do mês passado, de setembro, último dia, entramos na Anvisa com processo de avaliação contínua
de diferentes pacotes de dados para obtenção do registro. Então, esse cronograma é muito apertado, mas ele está sendo cumprido de forma bastante rigorosa. E a nossa expectativa é realmente, em janeiro, finalizar todo esse trabalho do início da produção, submissão à Anvisa, para em fevereiro receber essa autorização e já em março o Brasil poder estar recebendo as primeiras doses da vacina aí, que a gente espera que seja uma ferramenta importante no enfrentamento da pandemia. A Datena está com a gente? Ainda não? Estamos retomando já o contato com o Datena. Bom, doutor Marco Krieger, diga aí, Datenão. Não, tem alguém dormindo aí, acho que não acordou até agora. Eu não posso ficar passando nervoso depois do infarto. Então, se for para continuar assim, porque vai e volta de bobeira, não é. Aperta o botão certo aí que tá tudo certo. Fica tudo legal. Já pensou o doutor Marco se ele apertar o botão errado do equipamento na hora que ele está fazendo a pesquisa? Sai tudo errado, né? Tomar, que é vice-presidente da Fiocruz, qual é a possibilidade da fabricação da vacina aqui no Brasil, com a tecnologia que a gente tem? Até que ponto essa tecnologia que nos passa Oxford, né? Se é total, se é parcial, e até que ponto a gente tem condição de produzir essa vacina, e até que ponto o Butantan pode ajudar a Fiocruz, já que é um dos maiores produtores de vacina, acho que o maior da América Latina, na produção em massa dessa vacina de Oxford. Bom, na verdade, a Fiocruz e o Butantan juntos, eles entregam 75% das vacinas que são entregues ao Programa Nacional de Imunização, né? É mais ou menos dividido, mas na verdade a Fiocruz produz um pouquinho mais de doses do que o Butantan, mas é ali bem equilibrado, aí isso depende muito dos números. Mas somos instituições que temos 120 anos, né? E nascemos mais ou menos no mesmo momento para enfrentar uma situação sanitária muito grave que nós tínhamos há 120 anos atrás. E isso é uma coisa muito importante, porque não é o início da atividade científica no Brasil, nem a Fiocruz, nem o Butantan, mas é a primeira vez que a sociedade vê o benefício do uso do conhecimento científico. Eu acho que nós estamos passando por um momento parecido agora, né? Oswaldo Cruz e nossos colegas à época enfrentaram febre amarela, varíola, peste bubônica, e agora nós estamos enfrentando aí uma pandemia muito grave. E a sociedade está reconhecendo o uso do conhecimento científico. Então, nós temos essas fortalezas no Brasil que estão prontas para receber a tecnologia. Nós, na nossa matriz de análise, avaliamos quem estava mais avançado em estudo clínico, quais os dados clínicos preliminares que mostravam que essa vacina poderia ou não ser efetiva, e, muito importante, a nossa capacidade de produção. Então, esses três conceitos foram avaliados numa matriz que permitiu, então, que a Fiocruz fizesse um esforço de antecipação, né, que normalmente nós não fazemos, de iniciar um processo de transferência de tecnologia e produção mesmo antes do produto chegar ao seu fim, porque isso é o que está acontecendo em vários locais do mundo. Então, nós esse ano esperamos já iniciar uma fase do processamento aqui e em abril termos a tecnologia total, e isso é que vai permitir a nossa independência e a capacidade de produzir mais de 200 milhões de doses aí no ano que vem. Olha, isso é uma notícia excepcionalmente boa, porque se a gente vai produzir 200 milhões de doses, abrange quase que a população do Brasil inteira, né? Fora o que você está importando, né? Até você ter totalmente essa transferência de tecnologia, autorização, são trâmites contratuais que realmente não vem ao caso. Mas se há a possibilidade de produção de 200 milhões de doses, é um negócio assim fantástico. Agora, o Oswaldo Cruz está para nós e para o mundo, como o Sabin está para o mundo, né? Mais ou menos nesse aspecto. E a gente fala muito pouco do Oswaldo Cruz, que foi fantástico e fundamental para a história da medicina no mundo. A gente tem mania de desvalorizar o que é nosso, mas ele é tão importante quanto o Sabin. Agora, ninguém escolheu o Brasil, e por isso eu falei da história do Oswaldo Cruz, que o Brasil é um país bonitinho e legal. Não, pelo contrário. A gente está acostumado a lidar com vacina muito mais que os gringos, pela necessidade, que aqui a gente tem doenças que eles já não ouvem falar delas há muito tempo. Eu não acho que exista no mundo, se tiver em poucos lugares,
alguém que tenha capacidade de produzir vacina, de pesquisar vacina, e a gente pesquisa isso desde que a Fiocruz existe, desde que o Butantan existe, desde que os institutos existem. A gente pesquisa vacina desde sempre, né? Há séculos a gente pesquisa vacina. E mais do que isso, a gente aprendeu a fazer campanha de vacinação em massa, e nisso acho que não tem país no mundo que tenha a capacidade que nós temos de campanhas de vacinação em massa, o que é importante, como aplicar, como você fazer a campanha, divulgar a campanha, fazer essa vacina chegar aos lugares mais longínquos do Brasil. Nesse aspecto, Marco, eu acho que o Brasil leva vantagem em relação à maioria dos países, né? Tanto que eles vieram testar aqui, porque a gente tem o terceiro maior número de casos, tem o segundo maior número de mortos, e tem essa plataforma científica fantástica que nós temos aqui, e nós sabemos como vacinar em massa. A partir do momento que houver uma vacina, o Brasil vai ter mais chance que muitos países de primeiro mundo de colocar em prática essa vacinação. Eu estou enganado? Não, tá absolutamente certo, né? Na verdade, o Brasil tem 3 pilares que vão nos auxiliar sobremaneira nesse enfrentamento. Temos instituições aí como a Fiocruz e como o Butantan que vão dar uma resposta efetiva, né, na produção da vacina, porque uma coisa é desenvolver a vacina, outra coisa é conseguir 9 bilhões de doses de vacina ou 18 bilhões de doses, se forem necessárias 2 vacinas por pessoa, e não vai ter vacina no mundo inteiro, então o Brasil sai na frente. Outra vantagem que nós temos é uma autoridade sanitária respeitada no mundo inteiro, a Anvisa. Então, por isso é que nós temos tantos estudos clínicos acontecendo no Brasil, porque além da circulação do vírus, nós temos cientistas competentes e os trabalhos aqui são feitos com rigor técnico. E terceiro, nós temos 35 mil postos de vacinação já prontos para receber a vacina, com uma logística já estabelecida de um Programa Nacional de Imunização que está chegando perto dos 50 anos, né? Nós temos 47 anos desse projeto, que é um exemplo para o mundo inteiro, e o Brasil alcançou grande sucesso. Esses 3 pilares, eles vão deixar o Brasil numa situação privilegiada. Nós estaremos entre os países que terão mais doses, e mais do que isso, teremos doses seguras de uma vacina que vai passar por todo o rigor técnico, né, diferente de algumas outras situações que a gente acompanhou no mundo, e nós teremos uma logística, uma capacidade de distribuir gratuitamente para a nossa população, via o SUS, a vacina, para que a gente possa aí dar um salto aí nesse momento tão difícil. Bom, pelo campo de pesquisa, pelo tempo de pesquisa, pelos indivíduos envolvidos na pesquisa, tanto os voluntários que se ofereceram para essa pesquisa, como os pesquisadores, os cientistas, né? Já se tem mais ou menos uma perspectiva do nível de proteção dessa vacina, o percentual. Por exemplo, a vacina do sarampo acho que é acima de 90%, né? Eu não sei se tem alguma 100%, mas acima de 90% já é considerado, aí é imunizado mesmo. Acho que de 65% a 75% seria um nível razoável, né, de proteção. Mas quando se fala, olha, eu vou dar uma vacina com 50% de proteção, mas da Atena é melhor que nada, a metade é melhor que nada. Eu não sei se é assim, por isso que eu estou perguntando. Porque às vezes o sujeito toma uma vacina de 50%, e sai na rua fazendo bobagem, tira a máscara, não tem mais distanciamento social. Então, pior do que você dizer para o cara que ele está imunizado, é pior você falar que ele está imunizado, quando ele não está totalmente imunizado. A gente tem ideia, vocês devem ter ideia, do grau de proteção dessa vacina. A segurança dela é muito grande, houve intercorrências, mas isso é claro que já é esperado num processo de testagem mundial, que há intercorrências mesmo. Já era esperado que houvesse intercorrências, não se provou, acho que diretamente da vacina, e se provou, foram casos raros de exceção, tanto que os estudos continuaram, acho que um dia depois do que aconteceu de intercorrência. Tá? Mas nós temos ideia desse tipo de proteção, queria que o senhor explicasse isso, doutor Marco. Olha, nós estamos no final dos dados clínicos, né? Eles devem sair, a nossa expectativa é que seja esse mês. Os dados anteriores são muito bons, a gente tem uma produção de um tipo de resposta efetiva, neutralizante, muito semelhante a que as pessoas que ficaram doentes, né,
que foram utilizados como controle nos estudos clínicos. Então, é muito provável que essa eficiência seja bem maior que 50%. Esse número foi um número que foi levado em consideração pela Organização Mundial de Saúde para que a vacina tivesse realmente uma ação efetiva no controle da doença. Do ponto de vista individual, é pouco, né? A gente não pode baixar a guarda, mas a gente tem que pensar em carga viral populacional, quer dizer, diminuir a circulação do vírus na sociedade. E isso uma vacina já com 50% conseguiria. Nossa expectativa é que ela seja muito maior que isso, e os dados estão sendo cada vez mais interessantes, né? Agora, recentemente, a gente viu que nessa plataforma desenvolvida por Oxford, as pessoas mais idosas eles estão desenvolvendo uma resposta bem efetiva, o que era mais difícil de acontecer, e isso é um avanço dessa nova tecnologia, e é uma população muito importante de ser atendida, né? A população vulnerável dos idosos. Então, eu acho que a gente vai ter resultados muito bons aí nesse mês, e a nossa expectativa é que seja próxima a essas melhores vacinas e com algumas vantagens tecnológicas. No primeiro ano da aplicação da vacina, eu não tenho dúvida, tenho quase que certeza absoluta, sem ser cientista, que nós teremos, numa prática, por exemplo, aqui no Brasil serão 210 milhões de pessoas, né? Nós teremos na prática, especificamente, um grande laboratório. Ah, mas é todo mundo cobaia? Não, não é. É que o vírus é novo. É um bicho que a gente que a gente não conhece. Foi estudado com um grupo de controle, claro que o grupo de controle dá uma perspectiva, mas a vacinação em massa é outra coisa. Ela pode funcionar bem pior do que se espera, mas pode funcionar muito melhor do que se espera. Esse é o grande detalhe. Então, a própria aplicação da vacina vai ser uma sequência de se testar a segurança da vacina, vai ser uma oportunidade para se testar a capacidade de proteção da vacina. A aplicação em massa vai ser fundamental, e o acompanhamento dos primeiros meses e tal, após a aplicação em massa, acho que vai ser fundamental, porque a gente precisa arrumar uma bomba para acabar com o bicho. Precisamos arrumar uma arma para acabar com o bicho. Ele acabou de sair da selva agora e nós não sabemos a bala que a gente vai usar. Bom, a bala que nós temos é essa. E aí a gente vai saber se a gente vai conseguir controlar o bicho ou não. É mais ou menos isso, grosso modo, não, doutor Marco? Eu acho que você tá correto, né? A gente chama essa fase da fase 4 do acompanhamento, né? Farmacovigilância. Nós vamos continuar, mesmo com os dados da fase 3, com esses indicativos que a vacina é boa, vamos tomar todo cuidado, como tomamos com todos os produtos para uso humano, né? Eu sempre gosto de fazer uma analogia que nós estamos vivendo uma situação muito difícil, que nós nunca vivemos, mas também nós estamos melhor preparados do que nós jamais estivemos, né? Eu cito o caso da AIDS, que foi uma grande epidemia que aconteceu aí no início da década de 80 do século passado, onde demoramos quase 3 anos para conseguir identificar que era um vírus que causava a doença. Agora, em 2 dias, nós já tínhamos a sequência do vírus. Então, nós estamos conseguindo acelerar, graças aos avanços da ciência, nesses estudos, embora a gente tenha muito rigor técnico para não levar em consideração que não é um medicamento que a gente está dando para uma pessoa doente, né? A vacina, você está oferecendo para pessoas saudáveis uma chance adicional de proteção. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Mas estamos com bastante esperança e vamos seguir esse rigor, né? O momento é muito difícil, por isso estamos com essa aceleração tão grande, mas sem abrir mão da segurança que esse caso necessita. Claro que, comparando com a AIDS também, hoje nós não temos vacina contra a AIDS. E podemos não ter nunca, mas eu torço para que tenha. Mas há um coquetel de remédios que dá uma sobrevida às pessoas. Ô Datena, tem algum remédio para o coronavírus? Cloroquina, remdesivir, antibiótico? Eu não posso falar porque nenhum foi provado cientificamente. Talvez um antiviral ou outro e tal. Em algum país sim, em outro país não deu certo e tal. Mas o que existe é que os médicos já estão aqui no Brasil e em todo lugar do mundo aprendendo a combater a doença em si. Quem já pegou a doença não depende da vacina, porque já pegou.
Mas o tratamento, claro que está sendo melhor, porque o número de pessoas que está morrendo é muito menor. Por exemplo, o número de casos nos Estados Unidos cresceu assustadoramente, mas o número de mortos continua lá em 900 mil, o que seria desproporcional, né? Então, já está se aprendendo a usar uma série de medicamentos que juntos ajudam a pessoa a sobreviver. Isso me parece claro, não, doutor? Não é que tem um remédio, já não tem um coquetel como tem para AIDS, mas há a probabilidade da gente chegar mais perto desse coquetel, uma vez que, pelo próprio fato que o senhor falou, para você identificar que a AIDS era causada por um vírus, ficou-se anos falando bobagem, perseguindo grupos de gays, falando bobagens enormes, que não tinham tamanho, não é? Até se descobrir que era um vírus que causava a doença. Agora a gente descobriu em um dia, dois. Tinha sequência, quando ele diz sequência viral, o DNA do bicho, entendeu? Então tudo está indo mais rápido, não, doutor? Tudo está indo mais rápido. Então é possível mesmo que essa série de remédios que os médicos estão usando está dando muito mais certo, porque está morrendo menos gente, né? A prova é isso. Na verdade tem alguns fatores, né? A gente tem, infelizmente, né, a primeira leva de medicamentos é tentar usar medicamentos já aprovados, como é o caso da cloroquina e outros, para ver se eles funcionam. Nesse caso, a eficiência foi baixa, a gente quase não tem resultado científico que dê suporte, né? Mas tivemos, por exemplo, com o anti-inflamatório, a dexametasona, ela salvou muita gente que estava na forma grave da doença, quase metade dessas pessoas. Isso foi um grande avanço, além de toda a gestão, né, dos próprios médicos que aprenderam a lidar. Parece que até a posição das pessoas na UTI melhorou e isso teve impactos muito grandes, né? Tem um outro fator também que é importante. No início, nossa capacidade de diagnóstico era muito menor. Então, nós estávamos vendo os casos mais graves e estava mais associado com os casos que evoluíam para, por exemplo, morte, né? Então, essa percentagem era maior. Agora, nós estamos identificando no mundo inteiro muito mais pessoas infectadas e o número de mortes não cresceu na mesma proporção como você falou. Então, acho que é um pouco isso. Nós estamos muito melhor no tratamento, estamos melhor no diagnóstico e esses são bons caminhos para a gente conseguir melhorar aí esse problema, né? Embora a gente continue ainda precisando tomar cuidado, né? É importante salientar isso. Uma coisa que a gente não sabe, serão mais 2 perguntas ou 3 rapidinhas, para não tomar o seu tempo, que está muito mais voltado à pesquisa, o que nos interessa, do que praticamente entrevista. Para mim, o que menos interessa é a entrevista. O que interessa é o trabalho que vocês fazem e que finalmente está sendo reconhecido. Mas isso aí, quanto menos tempo é ocupado o senhor, mais tempo o senhor vai saber das pesquisas, é o que interessa ao Brasil. Então, doutor, de uma forma bem simples, né? Porque a gente pergunta como leigo. Tem muito cara que acha que é cientista. Eu pergunto como leigo, né? De ouvir falar. Então, quando a gente ouve falar de uma segunda onda, talvez de um vírus em mutação, e essa já vai embutido uma outra pergunta, porque vacina contra a gripe, isso é uma gripe, é uma derivação do coronavírus, que é uma classe de vírus que causa gripe, SARS, MERS e daí por diante. Um vem do cabelo, outro vem do sei lá do que. Isso não interessa, mas é uma gripe. E o vírus, a vacina que a gente toma contra a gripe comum que nós temos hoje no Brasil, chamada gripe comum, ela todo ano ela muda, ela não é a mesma vacina, porque o vírus muda também. Eu não sei qual é o grau de capacidade de mutação desse vírus, qual é o grau de resistência a esse vírus, a calor, a frio ou coisa parecida, mas já vai essa segunda pergunta colocada, né? Porque a vacina que se você aplicar agora pode não ser a mesma vacina para tal segunda onda, ou para o ano que vem, ou sei lá. Né? Então, perguntando como leigo, o que é que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos? O número de casos aumenta na proporção que a testagem aumenta. Muita gente está dizendo isso. Coisa nenhuma, é porque está testando mais. Não acho que porque senão os caras não estariam fechando Inglaterra, França, Bélgica. Ninguém é mané de fechar um país com a economia quebrada, você arriscando a quebrar mais a economia, se o bicho não fosse bravo. Então eu queria saber o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, com quase 100 mil casos. É claro, né, que com maior testagem você vai ter aumento de casos, mas não é só isso. O senhor poderia me explicar aí como é que vai funcionar a mudança na vacina de acordo com a mutação do bicho?
Então, na verdade, a gente tem uma doença nova que a gente precisa ter humildade de dizer que nós ainda estamos aprendendo muito da biologia, né? Então, eu não teria condições hoje de garantir nenhuma dessas informações. Mas a gente tem algumas pistas, né? Comparando os coronavírus em geral com os vírus da influenza, o nível de mutação é menor. As outros surtos de coronavírus, a gente tem conseguido uma proteção um pouquinho maior que como a gente tem para o vírus da gripe. Então é possível que a gente tenha que ter um regime aí de 2 doses, talvez com reforço, e seja suficiente. Mas isso nós só vamos ter certeza depois dos resultados do estudo clínico e depois de acompanhar essa doença por mais tempo. Não tem como garantir isso nesse momento, né? Mas pelo que a gente sabe de outros coronavírus, as perspectivas são boas. Mas temos que tomar esse cuidado. Comparado com a gripe espanhola, que matou muita gente, né? Matou bilhões de pessoas, acho que 40 milhões de pessoas ao redor do mundo, e o mundo não tinha 8 bilhões de habitantes, tá? Tinha 2 bilhões de habitantes. E não tinha circulação de avião para lá e para cá, tanto que ela chegou no Brasil, acho que de navio. O bicho chegou aqui no Brasil de navio. Mas ele apareceu e sumiu. Essa parece ser a tendência desse vírus também, que ele desapareceu de uma hora para outra. Foram achar esse bicho lá em sujeito enterrado no Alasca de expedição de quando houve a gripe espanhola, mas ele desapareceu. A tendência para o vírus, esse vírus, é funcionar do mesmo jeito? Ou por esse fato que o senhor disse que a gente não conhece esse vírus bem, a gente não pode afirmar que ele vai desaparecer também, independente de qualquer outra coisa? A gente tem, né, desses últimos 20 anos, é o terceiro surto de uma emergência de coronavírus. Nós tivemos SARS e MERS, em 2002, 2012, doenças graves que matavam muito mais, mas que ficaram limitadas no tempo e no espaço. Foram poucos casos e foram controlados. Isso é um sinal de que é possível controlar. No caso dessa nova epidemia, a gente não conseguiu controlar e ele está espalhando. Então a gente tem assim, uma expectativa de que são poucos os casos de reinfecção, embora existam, mas são muito poucos. Então é possível que a gente consiga controlar ainda mais utilizando várias ferramentas, né? Se a gente pensar que a gente vai ter uma vacina que vai ajudar a diminuir a carga viral populacional, se a gente mantiver medidas de controle aí enquanto o vírus está circulando, nós temos sim uma expectativa da volta ao normal, mas tem que pensar que o vírus já está em todo mundo, então isso não vai ser imediato, né? Nós vamos ter que realmente diminuir essa circulação, porque nós estamos vendo, tem ondas, né? Infelizmente, está acontecendo na Europa tem um comportamento de um vírus normal, que com o inverno, o vírus respiratório, aumenta os casos e a gente tem que ter isso em mente também como uma possibilidade e temos que tomar cuidado. Para encerrar, enquanto existir um vírus desse aí no mundo, a gente não pode dizer que a epidemia acabou. Tá? Não pode dizer. Você pode dizer, tem é epidemia, está lá no lugar dele lá. Mas a gente tem que lembrar que essa pandemia começou com uma epidemia que derivou de um vírus. Sei lá se saiu de laboratórios, foi do pangolim que alguém comeu, do morcego. De algum jeito apareceu esse negócio. E mudado, né? Diferente da MERS, que se originou do camelo, independente da SARS, que foi a gripe aviária, que foram contidos lá onde eles apareceram. Dessa vez nós deixamos o bicho escapar. De alguma forma o bicho escapou. Primeiro por política, porque tinha eleição lá na China, os caras não avisaram o governo central, é um governo fechado e a OMS também demorou demais em tomar a providência, a China demorou em avisar e o bicho tomou conta do mundo. Talvez se ele fosse contido lá, a situação seria outra. A situação seria o mesmo que da MERS e do SARS, não sei. Porque também se aquele bicho tivesse escapado como escapou este lá, ou da SARS ou da MERS, sei lá. A gente podia ter vivido o que nós estamos vivendo hoje, antigamente. A gente tem que aprender com os erros, não deixar isso acontecer nunca mais. E primeiro vencer esse bicho que está aí. Enquanto tiver um caso, a gente tem que ficar atento, né? Um caso fora da zona de controle. Por isso o senhor acha que a vacina deve ser obrigatória, doutor?
Olha, primeiro, né, só para salientar, esse é um vírus novo e o SARS e o MERS eram muito graves. E talvez por isso as pessoas ficavam doentes, eram hospitalizadas, ficou mais fácil de controlar. Esse, como talvez a gravidade seja menor, ele tem É espalhado mais inteligente, né? fácil. Então tem um, Não, o tem bicho é um inteligente, equilíbrio. né? O Mais bicho é difícil inteligente, de porque controlar, qual é o objetivo dele? É continuar vivo, se espalhar. né? É isso. E matar mais pessoas. Não é que ele queira matar, ele quer ocupar o hospedeiro. O hospedeiro é o ser humano. Nesse caso, somos nós, porque já está no bicho, mas somos nós. Né? Então, o que, que ele faz? Ele vai se replicando. Para replicar mais, ele tem que matar menos. É aí que a gente aposta também na tal de imunidade de rebanho, né? Que quando ele É pula isso. do Datena para o Agostinho, por exemplo, ele já chega mais fraco do Agostinho. Então ele mata menos para poder sobreviver mais. Ele não quer morrer. Ele não é burro, ele é inteligente pra caramba. Então ele já se aperfeiçoou entre o SARS e a MERS. E aí é que ele. O problema dele não é a letalidade, os outros eram até mais mortais. O problema dele é que ele se espalha pelo ar, ele arrumou um jeito de se tornar menos letal, mas por isso, exatamente por isso é que está matando mais. Parece brincadeira, mas não é. Porque ele atinge uma população muito maior, não é? Esse é o grande É, detalhe. E brigar com um bicho desse, a gente precisa de gente inteligente como o senhor, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir, com milhares de cientistas e técnicos e médicos e enfermeiros e enfim, nós vamos conseguir controlar essa pandemia porque o mundo depende disso. Se o Brasil viver uma segunda onda, é natural que viva essa segunda onda e não se pode nem se dizer se a segunda onda vai ser pior ou melhor que a primeira antes da vacina, né, doutor? E antes de saber como é que esse vírus vai funcionar. Porque aquilo que eu estou dizendo, daqui a pouco ele se replica tanto que realmente se atinge a imunidade de rebanho, né? Isso aí pode acontecer. E, de repente, o bicho se torna mais fraco e vira realmente uma gripezinha. Acho que tudo isso está no contexto. A gente não pode ter nada definitivo sobre uma coisa que a gente não conhece ainda definitivamente. Pelo que eu entendi da entrevista, é isso, né, doutor? A gente primeiro, né, eu vou reforçar, temos que continuar pesquisando para poder ter mais segurança em todas essas respostas. Isso é muito importante. Pelo que a gente está vendo, né, a situação de uma segunda onda está ocorrendo em diversos lugares, nós temos que nos preparar para isso, e a vacina, sem dúvida alguma, vai permitir que a gente aumente a nossa chance de enfrentar com sucesso isso. Por isso que nós estamos, né, todos, né, trabalhando muito fortemente para tentar atingir esse objetivo da forma mais rápida possível, mas com toda a segurança que esse caso necessita, né? E eu acho que essa é a melhor esperança que a gente tem nesse momento, e até lá nós temos que continuar aí atentos e enfrentando com as armas que nós temos hoje em dia a situação aí do vírus que ainda circula, né? No Brasil está caindo nesse momento, mas é possível que, como aconteceu na Europa, em outro momento ele suba. Então a gente precisa manter aí a atenção. Por isso que é importante chegar essa vacina antes do próximo inverno aqui no Brasil, né, no que nos toca. Doutor, foi um prazerão conversar com o senhor, Deus lhe ajude e em nome da sociedade brasileira, a gente queria agradecer ao senhor e milhões de pessoas que dedicam e dedicaram, que muitos já morreram, a sua vida na pesquisa, no combate, enfim, para a gente controlar essa terrível doença que já passou para a história da humanidade. Um abraço grande ao senhor, que Deus o ilumine e aos seus pares. Proteção e saúde sempre. Tá certo. Em nome da Fiocruz, gostaria de agradecer a esse espaço, essa chance de trazer esses esclarecimentos, e nos colocamos à disposição aí para qualquer esclarecimento adicional no futuro próximo. Muito obrigado.